Olá, bem-vindo ao canal do Meio, eu sou o Léo Cordeiro e você vai ver no vídeo de hoje. Conheça a história real que inspirou o casal homoafetivo da novela Vale Tudo. Relembre o primeiro beijo entre dois homens nas novelas da Globo. Ex-jogador de rugby abre o coração. Ex-jogador de futebol aparece nu em live da esposa. Gente, olha essa história. Na versão original da novela Vale Tudo, tinha duas personagens LGBT+, e uma delas perdeu a vida em um acidente de carro, a Cecília, que deixou um testamento não lavrado em cartório para sua companheira de vida, a Laís. E Mauro Aurélio, irmão da Cecília, tentou se apossar dos bens. No remake de 2025, essa história foi modificada, porque hoje em dia nós temos o reconhecimento de direitos das uniões homoafetivas, então a novela passou a abordar outros assuntos, como a adoção. Gilberto Braga, o autor de Vale Tudo, teve como inspiração para a história original um caso verídico. Na época ele conheceu o casal Marco Aurélio Rodrigues e Jorge Guinle Filho. Marco Rodrigues era fotógrafo e ficou viúvo do pintor Jorge Guinle Filho em 1987, que era herdeiro de uma das famílias mais ricas do Brasil. Ele foi vítima de complicações da AIDS, que na época não havia tratamento eficaz contra o HIV, e tinha feito um testamento deixando todos os bens para o marido. Então o Gilberto Braga deu uma enorme contribuição no caso real para que a justiça decidisse a favor de Marco no final de 1988. Ele teve o direito de ficar com metade dos bens de seu ex-companheiro, incluindo uma cobertura no Alto Leblon, onde viviam juntos. Na época, o juiz frisou que o processo evidenciava a participação na vida profissional e afetiva do milionário. Bom, a família Guinle recorreu daquela decisão e a disputa só chegou ao fim 30 anos depois, em 2018. Mas o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o Marco como o legítimo herdeiro. E hoje, aos 81 anos, ele vive com a mulher, a produtora Alcinha Silveira, no mesmo apartamento onde morou com o Jorge. Ainda sobre novelas, no comecinho de agosto fez 40 anos que a Globo exibiu o último capítulo da novela Um Sonho a Mais. Mais precisamente no dia 2 de agosto de 1985. Essa novela foi a primeira a mostrar um beijo na boca entre dois homens. Um selinho, mas que foi o suficiente para a censura federal intervir na novela, pedindo que o tempo dos personagens fosse reduzido na novela para não difundir ideias de homossexualidade e nem de transexualidade. A trama contou com estrelas, como Marco Nanini, Susana Vieira, mas o protagonista foi Neila Torraca, que interpretou 5 personagens. Uma das mais lembradas pelo público é Anabela, que chegou a ter irmãs, a Flores Bela, interpretada por Marco Nanini, e Clara Bela, interpretada por Antônio Pedro. Ela, inclusive, chegou a se casar com Ernesto, personagem de Carlos Kreber, com quem trocou uma bitoca em cena. Foi a primeira vez que dois homens se beijaram numa novela da Globo. Os personagens Lauro, vivido por Marcelo Argenta, e Tobias, vivido por Cleiton Moraes, que tiveram um final feliz em Etamundo Bom, vivem outra realidade na novela Etamundo Melhor. Tobias volta para o armário e propõe um namoro de fachada para Sônia, personagem de Paula Burlamac. O médico, incomodado com comentários e fuxicos, decide fazer uma proposta a Sônia para que ambos finjam ser namorados, para evitar fofocas. Ela aceita porque sofre preconceito por ser uma mulher desquitada. Apesar de algumas pessoas entenderem isso como um passo atrás, temos que lembrar que a novela se passa entre os anos 40 e 50, ou seja, era outra realidade. O termo desquite quer dizer que a mulher estava separada do marido, mas não existia o divórcio oficialmente. Então ela continuava casada. O casamento não era dissolvido. Ou seja, havia preconceito com pessoas separadas, e havia preconceitos com pessoas do mesmo sexo que se uniam. Eu nem estou assistindo a novela, mas não vejo como um passo atrás os personagens gays. Entendo isso mais como a realidade que perdurou até recentemente. Está cheio de homens gays casados com mulheres e pais de famílias por aí. Os mais corajosos agora começam a se assumir, depois de décadas sendo infelizes e talvez fazendo infelizes também as suas esposas. O ex-jogador de rugby britânico Keegan Hurst, de 37 anos, voltou a falar abertamente sobre sua trajetória desde que se assumiu gay em 2015, tornando-se o primeiro atleta profissional de rugby a fazê-lo publicamente. Em sua participação no podcast All Out, apresentado por John Dean, Hurst abordou experiências pessoais, incluindo o impacto da homofobia internalizada,
seus primeiros encontros com homens e o processo de autoconhecimento após o fim de seu casamento com uma mulher com quem teve 2 filhos. Durante a conversa, ele falou dos seus primeiros contatos sexuais com homens, que foram marcados pela culpa e pelo desconforto. Segundo ele, a vergonha fazia com que se sentisse mal após os encontros. Diz que levou anos para se livrar disso, se é que conseguiu. E costumava pensar, depois que terminava o ato, eu preciso sair daqui, isso é nojento. Quem se identifica? Depois de se assumir, ele passou a explorar sua sexualidade com mais liberdade, usando aplicativos e frequentando bares gays. Embora considere essa fase libertadora, reconhece que os primeiros encontros careciam de emoção e serviam apenas para satisfazer um desejo reprimido por muito tempo. Em outro momento do podcast, ele contou que no início de sua vida pública como homem gay, sentia que estava sendo objetificado. Ele começou a se incomodar com o fato de algumas pessoas se aproximarem só pelo status de fantasia que ele representava. Com o tempo, iniciou um relacionamento mais sério com outro homem, o que contribuiu para mudar sua visão sobre o sexo e os sentimentos. Hoje em dia, mantém um relacionamento com o influenciador Joel Wood, com quem está há 3 anos e fundou o projeto Gay Men's Coaching, que oferece apoio em saúde física e mental para homens gays. Segundo o último relatório do Observatório Nacional de Crimes de Ódio LGBT+, na Argentina, entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2025, ocorreram 102 crimes de ódio no país. Esse número representa um aumento de 70% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O relatório informa que as mais afetadas foram as mulheres trans, que representam 70,6% dos casos. Depois delas vêm os homens gays cisgêneros, com 16,7%, as lésbicas, com 6,9%, os homens trans com 4,9% e as pessoas não binárias com 1% dos casos. Desses números, 16,7% dos casos correspondem à violação do direito à vida, ou seja, assassinatos, suicídios e mortes por violência estrutural, que o relatório descreve como falecimentos, nos quais a violação sistemática e histórica de direitos gerou condições materiais de precariedade. Os 83,3% restantes dos casos correspondem a violações de direito à integridade física, ou seja, situações de violência física que não resultaram em morte, incluindo tentativas de suicídio. Em relação às idades das vítimas, nos casos em que foi possível registrar esse dado, observa-se que a faixa etária mais afetada foi a de pessoas entre 20 e 29 anos, que concentra 45,16% dos casos. Em segundo lugar, com 19,35%, está a faixa de 40 a 49 anos. Em seguida vem o grupo de 30 a 39 anos, com 16,13%, enquanto as faixas de 10 a 19 anos e de 50 a 59 anos representam cada uma 6,45%. Por fim, foram registrados casos nos grupos de 60 a 69 anos e de 70 a 79 anos, ambos com 3,23%. A Argentina possui leis que protegem contra a discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero, mas não há uma lei nacional antidiscriminação abrangente que inclua explicitamente orientação sexual e identidade de gênero. O apresentador e influenciador digital Gominho compartilhou uma foto nu mostrando o corpo depois de eliminar 61 quilos após mudança radical no estilo de vida, com hábitos saudáveis e também uso do medicamento Mounjaro. O namorado do Gominho, o modelo Hélio Felipe, que está no elenco do programa Terceira Metade, apresentado por Débora Seco no Globoplay, teve fotos em que aparece nu, vindo à tona também. O ex-jogador do Real Madrid, Sergio Carralho, de 30 anos, apareceu nu durante a gravação do podcast de sua esposa, Caroline Stanbury. Ele surgiu só de camiseta, sem perceber que estava sendo filmado, no episódio que foi ao ar no dia 24 de julho. Internautas desconfiam que a cena foi planejada. O ator italiano Michele Morrone, o máximo da trilogia 365 Dias, publicou uma foto de cueca exibindo uma tatuagem em um lugar bem provocante. Depois de ter o próprio filho fotografando e gravando suas produções pornográficas, Andressa Urach agora é quem grava o conteúdo adulto do seu próprio pai. Bem, meus queridos, de momento é isso. Muito obrigado pela sua presença. Inscreva-se, deixe o seu like e ajude-me a fazer esse canal crescer. Eu fico por aqui.
Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo, tchau!